Gênese no Lar, iniciando as nossas reflexões deste gostoso domingo, 4 de outubro de 2020, oportunidade esta concedida pelo Pai Maior e pelo Mestre amigo incondicional que nos acompanha dioturnamente. Gratidão também por aquele que assumiu a difícil tarefa de nos orientar no decorrer desta e talvez de outras reencarnações, que é o nosso amigo mais chegado, mais especial, aquele que tem feito por nós, cumprido sua missão de cuidar-nos como filhos. E diante disso, agradecido a tudo, a vida, a Deus, iniciamos o nosso bate-papo desse domingo. Nós vamos trazer o tema Tocado no Coração. Fazer a leitura do texto do capítulo 17, item 4, Os Bons Espíritas, que está em o Evangelho segundo o Espiritismo. E portanto hoje nós vamos trazer em especial para os nossos corações, para nós mesmos, algo a respeito de como deve ser nosso caminhar, o nosso trilhar a jornada, a fim de que tenhamos menos desequilíbrio para seguirmos adiante. Os bons espíritas, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Bom, aqui já começamos, né? Não basta compreender o espiritismo, temos que senti-lo habitando em nós, fazendo morada em nosso intelecto, em nossos sentimentos através do coração. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Na semana passada nós falamos a respeito dentro desse capítulo de Sede Perfeitos, das características do homem de bem. Então, diante disso, vem nos dizer a leitura de hoje que, para que possamos trilhar, caminhar dentro daquilo que constou e consta no Evangelho como os caracteres do homem de bem, nós devemos sentir a doutrina espírita como algo que é um patrimônio adquirido pelo conhecimento que ela nos favorece, que ela nos contempla e nos orienta. E aí fala que nesse caminhar, sentindo verdadeiramente o Espiritismo, os resultados que caracterizam o verdadeiro espírita se farão presentes, como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que é outro, ou seja, nós ouvimos alguns amigos expositores dizerem assim: eu sou espírita cristão. Aí eu fico confuso. E algumas vezes já perguntei a alguém que fez a afirmativa: você conhece espírita muçulmano? Você conhece espírita que não seja cristão? Então basta o Evangelho. O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Isso porque o dístico maior da nossa boa doutrina é: fora da caridade não há salvação. E quem faz a caridade, independentemente que seja a caridade solidária ou a caridade moral, está se propondo a um novo caminho, está se propondo novas coisas, novos ideais, novos horizontes.
e belos horizontes, não é? Vocês estão aí em Belo Horizonte e nós ficamos aqui nos belos horizontes, multiplicando tudo isso. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, porque a moral que ele estuda é a moral do Cristo, mas ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando-lhes a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Bom, nós já comentamos sobre isso, mas é uma realidade, né? Eu tenho um irmão que ele lê o Evangelho, tenta praticar dentro das suas condições, mas quando a gente entra na casa dele, tem umas 3 imagens, né? Ele nunca esquece da vassoura para colocar de ponta cabeça atrás da porta. A arruda está plantada no jardim, de vez em quando ele pega um galinho e põe na orelha, né? E eu digo para ele, pô, cara, desse jeito você está bem protegido, você afasta até os obsessores, né? Porque nem obsessor aguenta ficar perto desse cheiro de arruda, né? E aí, diante disso, ficamos observando, cadê a fé? E lembramos de um amigo nosso aqui do sul de Minas, que já partiu para o plano espiritual. Ele plantou café a vida toda, então ele dizia que ele era o Paulinho Pô Café, né? Que ele fazia o café e punha café para todo mundo tomar. Mas a frase era ambígua, né? Pô Café. E ele brincava e dizia sempre assim que fé é um problema sério, porque uns fedem mais, outros fedem menos, e assim a humanidade vai seguindo. E nós, espíritas que estudamos, que analisamos, que refletimos, é obrigação nossa ir, aos poucos, mesmo que seja, nos desvencilhando dessas crenças do passado. Porque se nós não fizermos o esforço natural que o espírita deve fazer para se desvencilhar dessas crenças, como é que nós desenvolveremos em nós essa fé inabalável e esclarecida? Mesmo porque, consultando o Livro dos Espíritos, é dito lá, olha, eu nunca cito pergunta porque eu acho isso muito complicado para mim, ficar guardando qual o número da pergunta. E quando você fala o número da pergunta, ninguém pesquisa, né? Já vai direto na pergunta. Mas é dito em uma resposta de uma das perguntas que esses fetiches materiais não fazem nada aos espíritos. A arruda não afasta, a vassoura atrás da porta não faz ninguém ir embora de casa. Essas situações todas que nós criamos de idolatria não é algo que se é combatido hoje pela doutrina espírita, porque Paulo e os próprios fariseus já combatiam isso há mais de 2000 anos. Então é algo que já deveria fazer parte de nós mesmos, a fim de que tenhamos a fé que sustenta, a fé inabalável, mas ainda somos tão frágeis, tão fragilizados, tão pequenos diante da divindade, tão pequenos diante da singela, doce, querida personagem, imagem de Jesus, que nós precisamos disso ainda. Ok, concordo, sem problema nenhum, mas temos que também, dentro do contexto da autotransformação, da automelhoria, melhorarmos também nesse sentido. Seguindo então, muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências e nem o alcance moral. Ou se os apreendem, ou seja, internalizam, compreendem, veem ali algo instrutivo,
geralmente não aplica a si mesmos. Quantas e quantas vezes eu mesmo me peguei em uma exposição doutrinária pensando assim, fulana de tal, né? Fulano de tal, cicrano, beltrano, deveria estar aqui para ouvir essa palestra. Mas a palestra era para mim mesmo, mas eu julgava que não era para mim, que era para os outros. Então tá aqui, ó, tá no texto, está no contexto das reflexões de hoje. Aquilo que nós temos que pegar para nós e fazermos através do autoconhecimento uma análise, uma reflexão profunda, nós dizemos que é para o outro. E a que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não. Pois que ela, a doutrina, não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza da sua essência mesmo é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Vocês se lembram que nós comentamos em uma das reflexões anterior a respeito dos atributos divinos? Que os atributos divinos vêm na sequência em O Livro dos Espíritos das perguntas. Mas quando Kardec pergunta na primeira pergunta do livro, que é Deus, e ele não perguntou o que é Deus, e nem quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. A resposta foi simples, clara. Falsa interpretação nenhuma. Alegoria zero. Deus é a inteligência suprema. Por isso que o texto vem nos trazer que a essência da doutrina espírita nos cala profundamente, quando assim permitimos, a inteligência, para que depois ou após nos tocar pelo intelecto, nos toca nos sentimentos, no coração, no bem a produzir, no autoconhecimento. E aí, dentro desse contexto, nós vamos vendo, já que o capítulo é Sede Perfeitos, como perfeito é o meu Pai, que nós temos que trabalhar os atributos divinos que fazem parte de nós, porque estão latentes. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não como homens, mas como espíritos. Sendo assim, a assinatura de Deus está em todos os seus filhos. E qual é essa assinatura? A única lei citada por Jesus. Porque nós ficamos procurando, dentro do movimento, lei disso, lei daquilo, lei do retorno, lei de ação e reação, lei de causa e efeito, e vai criando lei. E lei, quando ela é instituída, não cabe mais discussão, tem que ser cumprida e ponto final. E Jesus disse assim: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. E que lei é essa? Lei de amor. E como atingir e como deixar se desdobrar, potencializar em nós a lei de amor? Através das ferramentas que são os nossos atributos, potencializados como paciência, tolerância, resignação, amor ao próximo, amor a si mesmo. Tenhamos cuidado, porque Jesus alertou a todos nós: se não amas ao seu próximo que você vê, como é que tu amarás ao Pai que ainda não vê? Então temos que partir do conhecido, do amor ao próximo, do amor a si mesmo,
para atingirmos a culminância do amor a Deus. E deixemos que a inteligência fale mais alto para nós nesta reencarnação aonde estamos dedicados ao estudo, ao aprendizado. Estamos numa dedicação ainda da teoria. Isso é muito bom, porque através da dedicação à teoria é que chegaremos à prática. Sem o conhecimento não se pratica nada. Ora, é como pegar o nosso amigo Emerson, botar ele na roça e mandar ele plantar milho. Ele não vai plantar milho. Ele não sabe trabalhar com o trator, não sabe arar, não sabe gradear o terreno, não sabe qual o tanto de cálcio que tem que jogar na terra. Então tem que fazer a teoria, o aprendizado, o estudo, para depois colocar em prática. E quando colocado em prática, nós ainda erramos muito. Mas esse errar muito é bom, porque o errar também faz parte do aprendizado. Não temos que ter medo de assumir a nossa condição de cristão e de espírita. Muitas vezes já ouvimos também crítica daquele tipo assim, você é espírita, não deveria fazer isso. A resposta é clara, eu digo sempre, eu sou espírita, não sou anjo. E por favor, não acorde os monstros que estão dentro de mim e que fazem um esforço tremendo para saltar para fora. Então me compreenda, estou no caminho, sou espírita, anjo, ainda não dá para... olha que gostoso, olha que consolação que a doutrina espírita nos faz. Ainda não dá para fazer essas coisas. Mas faremos um dia, atendendo ainda a mensagem de Jesus. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus não disse, vocês vão fazer o que eu faço agora. Não, podeis fazer no futuro. Nos cabe então o estudo teórico para culminarmos dentro do nosso próprio tempo na prática, na vivência do Evangelho. Nada tem de misteriosa a doutrina espírita. E seus iniciados não se achem de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Aqui nós observamos que se faz presente naqueles que não compreendem a doutrina espírita, mesmo tendo uma notória capacidade, se faz presente ainda aquilo que carregamos dentro de nós mesmos, que são as duas chagas da humanidade, orgulho e egoísmo, que são totalmente contrários àquilo que preconiza, que pratica a caridade e o caridoso. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Aqui se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que, independente da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Ora, é só observarmos ao nosso redor. Adolescentes maduros, ou já com uma certa maturidade, responsáveis, e idosos
que são verdadeiras crianças. Tem gente aí com 60, 65 anos que vive brincando. Ainda não despertou para a seriedade da vida. E nesse sentido, entendemos por que da afirmativa da imortalidade do espírito. Analisando o jovem com maturidade, e o outro, o idoso ou quase idoso, que age de maneira infantil, nós percebemos que a madureza não é relativa ao corpo, aos anos de vida vividos nessa reencarnação, mas está intrinsecamente ligada, atada ao espírito que se apresenta com a sua verdadeira maturidade logo após a adolescência. E tem gente que está na adolescência por 30, 40 anos. A essência da doutrina nos fala muito, nos toca o coração quando nós assim permitimos. Em alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Aqui só temos uma palavrinha a dizer: desapego. É do tipo daquela história que a gente vê aí nas religiões. É desapegar mesmo. Saia desse corpo, porque esse corpo não te pertence. E realmente nem o corpo nos pertence. Ele é um empréstimo divino. Porque viestes do pó e ao pó voltarás. Em se referindo ao corpo. Viestes do mundo dos invisíveis, da verdadeira vida que é a vida espiritual, e a ela retornarás quando nos dirigimos dessa forma ao espírito imortal. E com essa atitude de não desapego das coisas da terra, fica permanente em nós uma névoa que envolve e que nos tira a visão do infinito, onde se resulta não romperem facilmente com seus pendores nem com seus hábitos. Olha aqui os hábitos que nós conversamos no início. Não percebendo, haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. É o falso conhecimento. A doutrina espírita oportuniza tanto conhecimento e a gente vive sempre achando que não é dotado daquilo. Ora, se alguém diz para nós assim: como você está na sua missão? Já vi muitos dizerem assim: não, eu não sou missionário não, eu sou tarefeiro. Ah, você é tarefeiro? Sou. Tá, então põe a mão na charrua. Não olhe para trás, senão você vai virar sal igual a mulher de Jó. Siga, sabe? A missão está aí, o Evangelho nos fala, porque todos nós temos uma missão. Nem que seja a missão de nós cuidarmos de nós mesmos sem ficar cuidando da vida dos outros. Cuidar dos filhos é uma missão de extrema importância, porque daremos conta dela a qualquer momento de nossas vidas. Não viemos aqui a passeio, então temos missões a cumprir. E lembremos Hermínio Miranda quando ele diz assim: aquele que já sabe a que veio, também já sabe para onde vai. E fazemos uma analogia com o barco. Se não sabemos qual o porto que queremos ancorar em determinado ponto, instante de nossa vida, o vento pode nos levar para qualquer lado e qualquer porto está muito bom. Não existe a preocupação do direcionamento, do caminho e do objetivo. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra,
não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa inspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Eu quero fazer um comentário muito particular. Ouvimos também muito falar assim, Dr. Bezerra é um espírito de luz. É. E você não? Eu não. Por quê? Não está escrito no Evangelho que vós sois luzes? E não há um espírito de luz que não seja luminoso, porque ele recebe a luminosidade de alguém que lhe ampara, que lhe direciona, que lhe ajuda em nível superior de conhecimento, de vivência de evangelho, de atitude, mas ele tem a obrigação de transferir tudo isso para aqueles que se encontram um pouco mais atrasados. Deus utiliza o homem na sua obra para que o homem ajude o homem. Ora, se nós temos luz e não colocamos a luz num ponto alto para que a iluminação ocorra não somente com nós e com os outros, aí nós não somos luminosos, mas somos egoístas. E quando colocamos essa luz acima, provocando iluminação, mesmo que seja ambiente, pequenina, nós estamos recebendo a influência luminosa dos nossos amigos espirituais, estamos deixando crescer em nós a luz e, ao mesmo tempo, luminosos, porque iluminamos não somente o nosso caminho, mas daqueles que nos cercam, mesmo que seja uma luz bruxeleante, pequena, não importa. Cada um ilumina conforme sua própria condição. E quando não deixamos sermos tocados por esta situação colocada no texto, de que observamos os fatos, mas que não utilizamos isso para modificar nossas tendências, nós não estamos fazendo nossa luz brilhar. Podemos ser luminosos, recebendo a iluminação de outros, mas ainda tropeçamos e muito na questão da luminosidade. Então, espírito de luz, podemos ser quando quisermos. E a luz, ela não permanece só com aquele que a promove, atinge outros. Então, entendamos, é um pensamento, repito, particular, de que o espírito de luz, ele é simultaneamente iluminado e luminoso. E podemos agir assim, assumindo essa condição. E esses espíritos que não são capazes de utilizar o conhecimento doutrinário para sobrepujar suas próprias inclinações, eles se atêm mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem novos mistérios. Vivemos pedindo tudo aos espíritos, né? Não é só iniciarmos novos mistérios, mas principalmente a nos ajudar a sair das enrascadas que nós mesmos criamos para nós, através ou pela imprevidência. Não procuram saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Aliás, nem aproveitam aquilo que já sabem. São os espíritas imperfeitos. Isso aqui bateu forte, não é? Espíritas esses tão imperfeitos
que alguns dos quais ficam ao meio caminho ou se afastam dos seus irmãos de crenças. Eu não vou mais naquele centro não, o presidente é muito chato, pega no meu pé direto. Se afasta do estudo da doutrina diante daquilo que não deveria ser um motivo para afastar. Porque afinal de contas não estamos dentro do mesmo contexto para aprendermos a conviver, a comungar dentro da proposta de produzir o bem, de bom sentimento, de desenvolvimento das nossas potencialidades. Não consegue ter paciência nem com o presidente da casa. Então aí sai e vai para outra casa. Nós observamos aqui mesmo, em Santa Rita, alguns anos atrás, uma médium de uma determinada casa que entrou num processo complicado porque o filho foi diagnosticado com câncer e ela, algum tempo depois, achou que estava obsediada e não voltou mais no centro. Um dia vimos ela sair de outra casa espírita. Aí eu me aproximei, né? Não naquele instante, em outro momento, conversei com ela e tudo. Por que você não está fazendo tratamento espiritual lá na casa? Casa essa do qual você foi diretora, dirigente, presidente por algumas vezes. Não, lá eu tenho vergonha do povo ficar me julgando. Então eu estou indo aqui nessa casa e estou recebendo ajuda. Eu fiquei abismado, gente. Fiquei pasmo. E aí eu percebi que muitos de nós que não desenvolveu a sensibilidade já citada no texto, vivemos preocupados em fazer o bem, principalmente com os pobres. Mas não temos a sensibilidade de observar naquele que está caminhando junto conosco, que está na mesma jornada que ele está tendo dificuldade. Aí fazemos a caridade a mancheias, principalmente cesta básica, e vai por aí afora, nos esquecendo da tão necessária e mais aceita pela bondade divina, que é a caridade moral, em especial para aqueles que estão no mesmo caminho que nós outros. Quais foram as atitudes de Jesus para com os seus apóstolos, que depois se tornaram discípulos? Ele sempre tinha uma palavra amiga, uma nova visão de compreensão sobre o que estava acontecendo, uma análise reflexiva. Ele não respondia, ele perguntava e a pergunta tocava o coração. Temos exemplos disso no livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, de como eram as atitudes de Jesus, que nunca se agastou com ninguém, principalmente com os que estavam ao seu lado, que mesmo sabendo de toda a situação que seria criada por Judas, amou-o incondicionalmente em todos os instantes e continuou, que é do seu feitio, a amá-lo, a ampará-lo, a direcioná-lo, a protegê-lo, mesmo depois de toda a situação que a história nos conta sobre o sacrifício de Jesus. Mas nós ainda não temos. Eu estou dizendo isso por mim, tá? Não estou generalizando. A sensibilidade de ter a percepção daquele que está ao nosso lado precisando de nossa ajuda. E talvez a ajuda seja só escutar, dar o ombro, conversar. Se o outro quiser, se não quiser, ore. Tem um ditado que diz assim: ora que tudo melhora. Sigamos então. E esses espíritas imperfeitos que cita aqui no texto,
recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas principais simpatias para os que lhe compartilham das fraquezas e prevenções. Ora, reforma quer dizer sair da zona de conforto, encarar a vida como a vida é, ser o que somos, aceitarmos-nos da maneira, do jeito que somos de verdade, aceitar os outros. A reforma é simplesmente iniciada pela aceitação e depois a potencialização das virtudes, que em conjunto formarão a virtude maior, que é a lei de amor. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina já é um primeiro passo. Olha que bom! E isso fará com que nas futuras reencarnações, em outras existências, se torne mais fácil o caminhar, o construir, o elaborar novos e belos horizontes. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha naturalmente em grau superior de adiantamento moral. Não é que ele se acha, é que ele se encontra em adiantamento moral, em grau acima do que a maioria. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, o espírita que compreende, que sente de verdade a boa doutrina, que procura vivenciar os ensinamentos da moral cristã, ele é tocado no coração. Observemos de novo o que falamos lá atrás. O intelecto busca e adquire o conhecimento. Aquele que sente verdadeiramente os princípios que a boa doutrina nos traz, ele é tocado no coração. E aí segue a vida, mesmo embasada em grandes ou pequenos sacrifícios, de uma forma mais amena, que lhe dá, através dessa resignação ativa, lhe oferece ferramentas para a prática, para a vivência do Evangelho. E ele desenvolve nessa condição a fé inabalável. E essa fé é sua, é conquista, é o tesouro do Espírito. É qual músico que bastam alguns acordes para comover, ao passo que outros apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se desse e sempre o consegue se tem firme a vontade. Podemos melhorar nesta encarnação? Pergunta Kardec em O Livro dos Espíritos. Podemos nos transformar? Podemos nos melhorar? Sim, respondem os Espíritos. E para isso basta a vontade. Que poucos são aqueles que sabem utilizá-la a seu favor. Muito bem, pessoal. Sempre grato, com o coração transbordando alegria, é que atendo a esse encontro
com corações generosos aos domingos, que tem sido uma bênção, especialmente para mim. Por isso deixo para todos um afetuoso abraço fraterno, um beijo no coração e, como sempre, digo para vocês, até a próxima. Abreijos!